Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, o primeiro de 2025, feliz ano novo pra todo mundo aí. E sim, por enquanto a gente tá aqui em um cenário improvisado, tá aqui na minha sala, enquanto o espaço definitivo onde os vídeos vão ser gravados, os vídeos aqui do YouTube vão ser gravados, não fica totalmente pronto, ainda tá faltando umas coisinhas. Mas vamos aqui porque uma coisa que eu tô tentando fazer pra esse ano é me desapegar de coisa pequena, até mesmo pra ver se a gente consegue voltar com uma frequência melhor aqui no canal. E sem contar que aqui eu acho que tá bem bonito também, né? Mas bom, nesse último domingo tivemos a edição de número 67 do Grammy Awards, muito marcado pelas homenagens a Los Angeles, com a tentativa enorme de mostrar que eles estão tentando escutar as críticas que, há muito tempo eles já vinham recebendo, um grande reconhecimento de novos nomes, que pra muitos talvez já nem fossem tão novos assim, né? E várias surpresas, tanto por quem venceu, quanto por quem saiu de mãos vazias. Antes da gente começar, só deixar aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, e se inscrever e ativar as notificações para você saber quando sai vídeo novo. E agora sim, vamos lá. And the Grammy goes to... Pelo quinto ano consecutivo apresentado pelo comediante sul-africano Trevor Noah, esse ano ele deu umas derrapadas nas piadas, né? Várias delas caíram de um jeito bem estranho, o que dava pra perceber até na expressão facial de alguns convidados. E assim, é complicado porque a gente sabe que não dá pra comandar uma premiação de uma maneira tão formal, tão séria como se estivesse apresentando um noticiário, mas já que a ideia é trazer esses assuntos políticos, esses assuntos da sociedade no geral, tem que saber dosar o humor pra cada coisa. Porque, por exemplo, foi meio estranho uma hora ele criticar as deportações do governo Trump, por exemplo, e alguns segundos depois tá fazendo uma piada sobre a Shakira ser a única coisa boa que veio da Colômbia que não é ilegal. Tipo, o que ele tava querendo dizer com isso, sabe? Mas enfim, pelos outros 4 anos, onde ele mandou muito bem, o Trevor ainda tá aí com um saldo bem positivo, até porque a gente não sabe, né, até onde isso foram as palavras dele, as escolhas dele, as piadas que ele escreveu, ou que foi escrito pelos roteiristas da premiação e ele talvez não pudesse opinar sobre isso, né? Vamos tentar aqui dar o benefício da dúvida. Agora, um ponto bem expressivo desse ano, e que de cabeça eu não lembro se já aconteceu em alguma edição anterior, é que das 16 performances da noite, ou apenas 12 se a gente tirar as que foram feitas em formato de tributo ou memorial, 8 delas foram comandadas pelos artistas indicados ao prêmio de revelação. Ou seja, todo mundo que foi indicado ao prêmio de Best New Artist foi convidado a se apresentar, o que não é algo muito comum, mas que nesse caso eu acredito que 2 fatores muito fortes devem ter colaborado para que esse cenário acontecesse. Primeiro, a falta de nomes com mais tempo de carreira a aceitar o convite para se apresentar, porque, por exemplo, só pegando aqui entre alguns dos principais indicados dessa edição, com certeza foi feito o convite para que a Beyoncé, a Taylor Swift, o Kendrick Lamar se apresentassem, mas muito provavelmente eles preferiram só chamar ali uma categoria, anunciar algum vencedor e ficar ali à disposição para quando eles ganhassem um prêmio. E segundo, e talvez o mais definitivo mesmo, a força comercial que todos esses indicados tiveram em 2024. O Shaboozey ficou em número 1 nos Estados Unidos por 19 semanas com seu hit A Bar Song. Ted Swiss e Benson Boone talvez sejam alguns que nem todos conheçam eles por nome, mas coloca Lose Control, Beautiful Things pra tocar que a maioria vai conseguir reconhecer essas músicas deles. Ray foi lá e bateu o recorde de vitórias na última edição do Brit Awards. Doechii, uma das novidades mais promissoras do rap feminino em anos, e que com pouco tempo de apresentação que ela teve, ela conseguiu fazer fácil uma das top 3 melhores performances dessa edição. Sabrina Carpenter em Chapel Row, 2 que nesse momento nem precisam mais de qualquer tipo de comentário. Acredito que eles perceberam que pelo menos 5 desses nomes sozinhos já fazia muito sentido se apresentar na premiação, e daí uma coisa leva a outra, e já que já vai chamar 5, por que não chama logo todo mundo, né? Vamos que vamos, e no fim das contas todo mundo ali entregou uma boa performance. Tudo bem que quem já tinha assistido o VMAs já sabia que em algum momento o Benson Boone ia subir no piano e ia dar uma pirueta, tudo bem, mas considerando que a audiência do Grammy é sempre muito maior e que, com exceção de quem acompanha a música muito de perto, muita gente já tá vendo ali os rostos, esses rostos pela primeira vez, fez sentido ele mostrar ali o que sabe fazer. Dito tudo isso, alguma coisa já me dizia que esse prêmio era da Chapel Row. Não cheguei nem a pisar nos Estados Unidos no ano passado para afirmar isso com algum tipo de certeza, mas a impressão que eu tenho acompanhando por TikTok, por criadores de conteúdo e até mesmo portais de notícia de alta relevância
é que, apesar do nome da Chapel ter chegado aqui no Brasil com bastante força e dela já ter muitos fãs por aqui, o fenômeno que ela foi por lá em 2024 parece ter sido muito maior do que o que a gente consegue mensurar por aqui, sabe? Tudo bem que a Sabrina Carpenter também foi muito grande, até venceu outros prêmios que já já a gente vai comentar, mas, pelo que se subentende do que essa categoria representa, já que ela não é tão objetiva assim quanto parece, né? Eu nunca sei se eles estão premiando o ano que a pessoa teve ou se é uma aposta para o futuro, isso nunca ficou tão claro assim, eu acho que eles mesmos nunca explicaram, mas enfim, pelo que se subentende do que se é um Best New Artist, esse prêmio para Chapel, de alguma forma, fazia mais sentido, pelo menos na minha cabeça. Tanto que, apesar de eu ter tido os meus momentos de dúvidas quando os indicados foram anunciados, no dia da premiação, de acordo com tudo estava acontecendo, o caminho, o fluxo, na verdade, né, que as coisas estavam seguindo, parecia muito certo. Esse é da Chapel. Que, aliás, fez um agradecimento muito impactante, repercutido e elogiado posteriormente, por cobrar das gravadoras mais humanidade a artistas que estão ali dando seus primeiros passos. Fui contratada muito jovem, ainda menor de idade. Quando fui dispensada, não tinha nenhuma experiência de trabalho. E como muitas pessoas, tive bastante dificuldade para encontrar um emprego durante a pandemia e não conseguia pagar um plano de saúde. Foi devastador me dedicar tanto à minha arte e me sentir traída pelo sistema, desumanizada. Se minha gravadora tivesse priorizado isso, eu poderia ter recebido os cuidados por uma empresa a qual eu estava entregando tudo. Eles precisam tratar os seus artistas como funcionários valiosos, com um salário digno, assistência médica e proteção. Gravadoras, nós apoiamos vocês, mas e vocês, nos apoiam? E pegando esse gancho, eu não sei se vocês conseguiram pescar isso durante a transmissão, mas vocês notaram que muitos prêmios, ou pelo menos alguns prêmios, dava para perceber quem ia ganhar só pela pessoa que foi chamada para anunciar? Por exemplo, em 2019, ou seja, 6 anos atrás, Cardi B venceu o Grammy de melhor álbum de rap pelo Invasion of Privacy, e quando ela surgiu para anunciar o prêmio esse ano, na minha cabeça já fazia muito sentido que ela tinha ido lá para anunciar a Dolce. O que realmente aconteceu e até se alinhou diretamente com o agradecimento dela, que frisou que desde que essa categoria foi criada, apenas 2 mulheres haviam vencido antes dela. Muita gente, aliás, até confundiu esse agradecimento que a Dolce fez, afirmando que ela tinha se equivocado sobre a Lauryn Hill ter ganhado esse prêmio. E assim, sobre o Miss Education, realmente, no ano em que ele venceu o álbum do ano, ele também venceu o prêmio da categoria dele, que era melhor álbum de R&B. Porém, o que a Dolce estava se referindo aqui era o prêmio de 1997, quando The Fugees venceu. The Fugees, para quem não conhece, foi a banda onde a Lauryn Hill começou. Então sim, 2 mulheres já haviam recebido esse prêmio antes dela. O que realmente ainda é muito pouco, né? Mas, enfim, seguindo aqui o raciocínio, o prêmio de melhor álbum pop latino era um que eu imagino que não sou eu, mas como muita gente já imaginava que iria para Shakira, né? Só pelo simples fato de todos os indicados ela ser a única que ia se apresentar na transmissão ao vivo e também pelo fato de terem colocado esse prêmio na transmissão ao vivo, porque na maioria das vezes esse é um que é entregue ali no pré-show. Mas, enfim, quando a J.Lo, que fez o Super Bowl com ela, apareceu lá para anunciar esse prêmio, só meio que refrescou mais uma vez a memória que esse era da Shakira, que aliás fez uma performance belíssima, fez um discurso também muito importante e impactante, dedicando esse prêmio aos seus iguais, aos imigrantes que estão lá nos Estados Unidos e, enfim, como sempre uma diva. E cara, ainda seguindo esse pensamento dos storytellings que eles estavam tentando criar, até mesmo a Taylor, para anunciar o prêmio de melhor álbum country, que, enfim, apesar do arranca-rabo que existe entre os fãs na internet, a gente sabe que a relação dela com a Beyoncé é aí de anos, os fãs podem até tentar a qualquer custo colocar elas em lugares super distantes, mas é sempre isso. Quando menos se espera, lá estão elas juntas de novo. Isso pareceu até um ciclo, né? A Taylor, que um dia já foi uma cantora country e que já chegou a vencer o prêmio de melhor álbum country, tá ali para anunciar ela, Beyoncé, que por sua vez fez o caminho inverso, começou em outros gêneros, mas ali, naquela noite, estava com o álbum country. Óbvio que não foram todos os prêmios onde dava para perceber isso, né? Alguns, na verdade, até me confundiram, como, por exemplo, quando a Diana Ross subiu lá para anunciar Song of the Year, música do ano. Por tudo que já estava acontecendo, na minha cabeça já fazia todo sentido. Chamar a Diana Ross para premiar o quê? Texas Hold'em. Mas, na verdade, foi para o Kendrick Lamar, com Not Like Us, enfim, alguns até confundiu. Mas o consigo apostar, eu sou capaz de apostar que em muitos desses casos eles colocaram isso já visando o storytelling que isso ia render, o VT, vamos dizer assim. E falando em storytelling,
uma mancha no histórico do Grammy que, por mais que eles tenham tentado se justificar aquela falta de indicações ao The Weeknd em 2021 com After Hours, eles nunca falaram de forma objetiva e sempre davam ali declarações num tom mais subjetivo, explicando os conceitos e tudo mais, mas eles nunca chegaram a ir direto ao ponto, até porque nem teria uma justificativa plausível para o que aconteceu naquele ano, né? Aqui no canal a gente até cobriu na época tudo o que o The Weeknd falou e tudo o que os representantes do Grammy responderam, mas resumidamente, o Abel ficou puto com a falta de indicações dele, e diga-se de passagem com toda razão, falou que nunca mais iria submeter os seus trabalhos ao Grammy, e até então ele havia cumprido. Só que aquilo, por mais que na época o público tenha apoiado muito essa decisão dele, e que até hoje, na verdade, ele fosse uma referência sobre esse assunto, essa foi uma briga que ele acabou comprando sozinho, porque ninguém no mesmo patamar de fama dele embarcou nesse rolê. E no fim era uma rusga que prejudicava os dois lados, porque no fim das contas, dos próprios artistas ao público, ninguém nunca deixou de dar importância ao Grammy. Por exemplo, esse canal aqui é um mini microcosmo dentro desse assunto, e por aqui mesmo tem gente que eu vejo que todo ano tá reclamando, tá lá sempre apontando os defeitos, mas na edição seguinte tá lá acompanhando tudo que vai acontecer. E sabe o que é que acontece nesses casos? Acaba se valendo aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Enfim, uma bandeira de paz foi levantada, o Grammy, em um passo, diria até surpreendente, pela primeira vez respondeu de forma bem direta todas as acusações que eles sempre receberam, sem muito floreamento dessa vez, apresentou as maneiras como eles correram atrás para reparar essas falhas, e tal como The Weeknd havia exigido na época, um pedido de desculpas foi finalmente feito, e com isso ele tá de volta à premiação. E assim, muito já tinha se falado sobre uma performance surpresa que iria acontecer naquela noite, mas eu nunca imaginei que fosse ser isso. Me pegou realmente de surpresa. Eu tava chutando que no máximo seria alguém que já estava ali pelas cadeiras, já estava ali pelo salão e que não havia sido anunciada a performance formalmente, mas The Weeknd de volta ao Grammy não tinha nem passado pela minha cabeça. E olha, eu tenho pra mim que se a Anitta tivesse ido, eles teriam apresentado São Paulo juntos, viu? Porque agora, com o lançamento do álbum dele, São Paulo, ó, disparou nos charts de novo, e eu acho que, enfim, o Playboi Carti foi, se a Anitta tivesse lá, eu acho que também teria acontecido essa performance. Mas cada um com seus rolês. Agora, sabe uma coisa que uma hora começou a ficar até engraçado? É que parece, na minha cabeça, foi o social media do Grammy que chegou pra direção e mostrou aquele meme. Mas também o que esperar de uma premiação comandada por velhos brancos e ricos, blá 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 blá, que, parecia que todo mundo tinha a obrigação de falar antes de anunciar cada prêmio, tinha que soltar aquela frase. E escolhido pelos 13 mil membros votantes, o Grammy vai para tal pessoa. Sendo que, de acordo com o presidente do Grammy, 40% desses 13 mil membros votantes, 40% são formados por pessoas não brancas, uma grande parcela de pessoas fora dos Estados Unidos e também vários jovens adultos, pelo que deu para entender. Era quase como se a premiação estivesse dizendo assim: se por acaso vocês não gostarem de quem ganhou, se vocês não gostaram da pessoa, do vitorioso de cada categoria, não foi eu que escolhi, foram todas essas pessoas, sabe? E é curioso porque essa reformulação já tinha acontecido há um tempo, eu mesmo lembro de já ter comentado ela aqui em um outro vídeo sobre o Grammy. Mas eles frisaram tanto dessa vez que a ideia que dava era como se eles estivessem dizendo assim: ok, quer reclamar? Reclama, mas pelo menos não usa mais esse argumento, sabe? Agora, sobre os prêmios em si, foi um ano bem dividido. O Kendrick, como já citado, foi o maior vencedor da noite, levando para casa 5 Grammys, ou seja, perdeu apenas 2 categorias das quais ele concorria esse ano, mas no geral não teve isso da pessoa sair carregando todos aqueles Grammys sem nem conseguir segurar na mão, sabe? E assim, com as suas 5 vitórias, Not Like Us quebrou o recorde de música mais premiada em uma única edição do Grammy. Nenhuma outra faixa havia chegado a vencer 5 prêmios em uma única noite, só o Kendrick mesmo. E cara, eu acho que eu nunca vi um balança-caixão tão forte como esse, viu? E eu digo isso não só pelos prêmios em si, mas quando mostrava o público lá na hora em que a música estava tocando, você via todo mundo cantando. Era meio que como se a indústria musical inteira tivesse escolhido um lado, sabe? E poxa, Drake, teria sido tão mais fácil se você só não tivesse falado da mulher dele, né? Mas, enfim, apesar do Kendrick ter sido o cara, no geral dá pra dizer que foi uma premiação comandada por elas. Tanto que, com exceção dele mesmo, com exceção do Kendrick, não sei se vocês se repararam nisso, mas
todos os prêmios da transmissão ao vivo foram entregues apenas para mulheres. Ou melhor, né, com exceção do Bruno Mars, que acabou vencendo pelo dueto dele com a Lady Gaga, mas ainda assim tinha uma cantora ali, tinha uma artista feminina para receber esse prêmio. No caso, por melhor performance pop de duo ou grupo, pela parceria deles em Die With A Smile. E aliás, já fica até aqui a dica, hein? Quer ganhar um Grammy? Grava uma música com a Lady Gaga, porque desde que essa categoria foi criada em 2012, das 4 indicações que a Lady Gaga já recebeu nela, ela venceu 3. A primeira delas com Shallow em 2019, Rain On Me em 2021 e agora, novamente, com Bruno em Die With A Smile. A única vez que ela perdeu, aliás, foi em 2022, com um dueto com Tony Bennett em I Get A Kick Out of You, mas esse daí foi o ano em que a SZA e a Doja Cat ganharam com Kiss Me More, então nem tem muito do que reclamar. Falando deles, aliás, eu até vi muita gente reclamando do fato deles não terem cantado Die With A Smile, mas assim, gente, ainda que eles tivessem sido colocados fora desse segmento de homenagens, imagina o tom que não ficaria em uma edição que foi toda pautada nos incêndios de Los Angeles, eles apresentaram uma música sobre morrer com um sorriso no rosto. Achei a solução que eles encontraram ótima, a performance de California Dreaming até casa muito bem, né, com a estética dessa dupla que eles estão formando nesse momento. E assim, eu sei que muita gente queria, eu sei que muita gente acha que é besteira, mas não parecia ser o momento certo, sabe, pra essa música. Falando agora da minha simpatia do pop, depois de aproveitar para tirar foto com praticamente todo mundo que estava presente por lá, de deixar para trás, de deixar no passado o caos com a Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter preparou, como já de costume, uma performance bem teatral, bem pop e divertida dos seus hits Expresso e Please Please Please, vencendo ao todo 2 das 6 indicações nas quais ela concorria, mas olha só, fechando a noite com a era Short and Sweet vencendo 3 prêmios. E digo isso porque, além do Short and Sweet como melhor álbum pop e Expresso como melhor gravação pop solo, o remix do Mark Ronson para Expresso também venceu o prêmio de melhor gravação remix, só que nesse caso o prêmio vai apenas para a pessoa que fez a edição da faixa, no caso o próprio Mark Ronson. Porém, no conceito da era como um todo, Short and Sweet 3 vezes Grammy winner. Nada mal, né? E, gente, ainda é muito louco conhecer a Sabrina desde a época de Thumbs, com ela abrindo o show da Ariana Grande aqui no Brasil, e perceber que depois de todos esses anos, depois de todo esse tempo, é como se a carreira dela estivesse começando nesse momento. E o mais engraçado é que 2024 como um todo, né, foi um ano bem recompensador para esses artistas que já estavam aí na estrada há um tempo, tanto que mesmo que em níveis diferentes, muita gente dessa edição, muitos destaques dessa edição do Grammy, tem aí um background meio parecido. A Chappell Roan, por exemplo, como ela bem pontuou no seu discurso, o caso dela, que, aliás, possui vários pontos em comum com a Dolce, que só pela forma como ela reagiu às palavras da Chappell, até quem não conhece a história dela consegue entender o contexto só pelas lágrimas que ela tava ali. Mas nisso, até a própria Charli XCX mesmo, que no caso dela já era bem conhecida a ponto de não ter como ser indicada ao prêmio de artista revelação. Mas, cara, olha o que o Brad significou pra ela. É muito parecido ao que o Short and Sweet foi pra Sabrina. Até porque mesmo com um fandom consolidado, de grandes hits, grandes sucessos aí no mundo inteiro ao longo dos últimos, sei lá, 15 anos, 2024 foi o ano do Brad Summer, com a Charli consolidando o nome dela em um novo patamar muito maior do que os charts ou streams podem contabilizar. Porque assim, o que eu quero dizer é, por mais que Fancy, I Love It, Boom Clap, né, que é uma música solo dela, por mais que todas essas tenham alcançado posições maiores em uma Billboard Hot 100, por exemplo, nenhuma delas causou esse frisson em torno da Charli, assim como o Brad. Até porque o Brad, todo mundo consegue perceber que não é sobre singles de sucesso, mas tudo que envolve esse álbum como um todo. E na verdade eu acho até que a identidade Brad é maior do que o próprio álbum Brad. A era é muito maior do que as músicas em si. Não à toa que ela chegou grandona com 8 indicações esse ano, atrás apenas da Beyoncé, que havia recebido 11, e por fim encerrou a noite com 3 gramofones. Melhor álbum eletrônico, melhor gravação dance pop e um que nem sempre é visto assim com tanta importância, mas que nesse caso chega assim até a ser icônico, o prêmio de melhor design de capa.
Juro. Sobre a performance dela, eu tava muito curioso pra ver qual seria a atitude que ela iria abordar, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu acho que a audiência gigantesca que o Grammy tem talvez não entendesse a proposta dela e fizesse ela até escolher ir por um caminho assim mais suave pra evitar uma controvérsia, ao mesmo tempo foi sendo ela mesma que ela chegou naquele palco, né? No fim, foi ali algo na medida. Quem é fã dela deve ter gostado, teve a atitude Brad. Quem não é fã não deve ter gostado, mas pelo menos não tinha ali nada grande demais para ser apontado. E bom, o grande momento. Demorou, mas chegou o dia dela. 26 anos após a vitória de Lauryn Hill em 1999, com seu icônico The Miseducation of Lauryn Hill, Beyoncé venceu o prêmio mais importante do Grammy Awards com a conquista do Cowboy Carter como álbum do ano. A primeira vez de uma artista negra vencendo esse prêmio após mais de 2 décadas. E agora eu vou falar pra vocês, viu, que por mais que eu tenha falado que algumas categorias estavam assim meio fáceis de prever, álbum do ano é sempre aquela coisa mais imprevisível, né? Você pode querer acreditar na teoria que foi, olha que tem várias. Tem aquela de que o disco que ganha o prêmio de melhor engenharia é o que vai vencer álbum do ano. Tem a teoria do quem se apresenta no primeiro ou no último bloco é quem vai levar o álbum do ano. E não dá nem pra discordar tanto assim, né? Porque essas são coincidências que já aconteceram várias vezes, então tem aí um pouco de sentido. Mas enfim, você pode querer acreditar no que for pra tentar prever quem vai ser o grande vencedor, mas no fim das contas, enquanto aquele envelope não é aberto, não tem como ter certeza. E em um ano onde todos os indicados tiveram grandes conquistas dentro das suas áreas, sem contar um histórico onde a gente já viu de tudo acontecer, né? A gente já viu o álbum mais vendido do ano sendo premiado, mas também aquele que muita gente só conheceu quando o anúncio final foi feito. Já teve o ano em que o mais aclamado pela crítica foi o que de fato ganhou, mas também já teve o ano em que o pior avaliado da crítica entre os indicados acabou vencendo. Já teve de tudo, sem contar que eu acho que fica muito mais difícil de prever quando os álbuns estão ali em uma certa proximidade sonora, porque, claro, apesar de muito diferentes entre si, a maioria dos indicados esse ano tinha algo ali que em um ponto ou outro colocavam eles dentro ali de uma bolha pop, sabe? E quando isso acontece, como que a gente faz para saber quem se destacou mais diante da visão dos votantes, obviamente, né? Ok, que agora a gente sabe que foi a Beyoncé, né? Mas quantas vezes já não aconteceu isso? Da gente chegar lá com a certeza de que seria ela e no final não era. Não tinha como cantar essa vitória antes do tempo e ela pode até ter sido demorada, mas ela veio. Se antes esse capítulo da cultura pop não parecia fazer muito sentido, você ter a maior vencedora da história da premiação, a recordista de indicações, nunca, nenhuma vez, tendo vencido o prêmio principal, agora essa é uma falha que foi superada, e por mais que esse prêmio possa soar como um prêmio de reparação, não custa lembrar o quão bem construído, conceituado e rico em narrativa o Cowboy Carter é. Por isso que eu acho que ele meio que tem esse gosto duplo, porque apesar dele por si só ser um álbum digno de receber o álbum do ano, ainda tem todo esse histórico com a Beyoncé, né? Expandindo o recorde que ela já havia conquistado desde 2023 com o Renaissance, Beyoncé coleciona agora um total de 35 gramofones, incluindo entre eles agora o de melhor álbum country e também melhor do country com a Miley Cyrus por Two Most Wanted, tornando ela a primeira mulher a vencer o Grammy em 5 gêneros musicais diferentes. O que mostra não só a sua versatilidade, mas como a excelência que ela tem em tudo que ela se propõe a fazer. Eu sei que no ano passado a gente não teve tantos vídeos assim aqui no canal, mas a gente tem sim um vídeo sobre o Cowboy Carter, então olha aí, se por acaso você não assistiu na época, tá aí a chance de você ir lá e conferir o que há por trás desse que agora é oficialmente o álbum do ano, eleito pelos 3.000 membros da academia. No geral, foi uma edição bem interessante, com tempos de tela bem divididos, mas, né, obviamente que não livre de micos e polêmicas. E olha os micos que eles pagaram, hein? Indicado ao prêmio de melhor álbum de jazz vocal, ao lado da Esperança Spalding, vencedora, aliás, do prêmio de artista Revelação em 2011, cara, o que fizeram com o Milton Nascimento foi inaceitável, né? Proibir que ele sentasse na mesa junto com a Esperança, porque eles queriam priorizar outras pessoas que ficassem melhor no vídeo, isso chega a ser nojento. Eu não sei como alguém consegue verbalizar isso diretamente para um artista, porque isso foi o que a Esperança comentou, que eles não iam conseguir uma cadeira para o Milton porque eles queriam priorizar outras pessoas na tela da TV.
Como pode isso, né? É por isso que a gente fala, né, que eles podem até acertar por um lado, mas se você for olhar bem, no outro tem alguma coisa muito podre acontecendo. Agora, algo que eu imagino que muita gente não estava esperando que fosse acontecer, e nesse caso nem é meme, né? Eu acho que realmente muita gente não estava esperando que isso fosse acontecer, foi ver a Billie Eilish e a Taylor Swift saindo de lá sem ganhar nada, saindo com as mãos zeradas, indo lá só para esquentar a cadeira. Porém, vale aqui pontuar que o caso delas no Grammy é sempre muito 8 ou 80. Vamos lá, no caso da Taylor, se a gente for puxar do Red pra cá, o Red em si saiu zerado, mas com 1989 ela foi lá e levou o melhor álbum pop e álbum do ano. Daí veio o Reputation e nada. Pro Lover, nem confiança, mas daí com o Folklore ela foi lá e arrasou. Só que com Evermore, nada, zero de novo. Já com Midnights, tudo. E agora com The Torch Reports Department, 7 indicações e 0 vitórias. Tudo bem que num saldo geral ter 4 álbuns do ano não deve ser nada mal, né? Mas conseguiram entender esse ponto que Taylor Swift no Grammy é isso, ou é tudo ou é nada. E já no caso da Billie Eilish, apesar do ótimo histórico que ela tem, principalmente nas categorias principais, né? Afinal aqui a gente tá falando de alguém que em apenas 5 anos já tem 2 vezes Record of the Year, 2 vezes gravação do ano, 2 vezes música do ano e de quebra ainda um álbum do ano e artista revelação, tipo, não tem do que reclamar, né? Mas os cortes que eles dão nela também são muito drásticos, sabe? Quando Happier Than Ever saiu zerado, eu fiquei surpreso, principalmente por ser o Happier Than Ever, né? Ou que não foi nada diferente agora com Hit Me Hard and Soft, que eles cagaram legal pra ele. E olha que quando ela meio que fez a abertura ali com Birds of a Feather, uma das músicas que mais marcaram 2024, tinha certeza ali que pelo menos alguma coisa ela ia levar, mas no fim foi aí um 2022 all over again pra Billie. No geral, eu não sou assim um grande fã dessas performances de tributo que acontecem nessas premiações, mas a desse ano, com a Cynthia Erivo e Janelle Monáe naquela homenagem ao Quincy Jones, juro, foi um dos melhores momentos de toda essa edição, que entre outros destaques a gente teve a Alicia Keys recebendo o Dr. Dre Award pelo impacto, contribuição e longevidade da sua carreira, Chris Martin dedicando a faixa All My Love do mais recente álbum do Coldplay ao espaço de memória, tendo como homenageados dessa edição nomes como Liam Payne, Sérgio Mendes, entre outros ícones da música mundial que partiram nos últimos meses. Essa, aliás, foi uma edição onde nenhum dos brasileiros indicados diretamente venceram os prêmios aos quais eles concorriam. No caso, Milton Nascimento, ao lado da Esperança Spalding, né, por melhor álbum de jazz vocal, a Anitta com Funk Generation por melhor álbum pop latino, e Eliane Elias e Hamilton de Holanda, ambos por melhor álbum de jazz latino. No entanto, sem gramofone a gente não ficou, já que com a vitória do Cowboy Carter, 2 brasileiros que trabalharam na engenharia do disco vão receber o seu prêmio. E esse é um ponto que talvez até nem todo mundo saiba, mas de acordo com as regras atuais da premiação, qualquer profissional que tenha trabalhado ou recebido créditos em pelo menos 20% de um disco premiado também tem o direito a receber o Grammy por ele. E nesse caso fica aqui os parabéns para o Matheus Braz e para o Dani Pampuri. Bom, acho que é isso. Esse vídeo já vai sair um pouco atrasado, então a essa altura eu imagino que todo mundo já tenha visto a lista completa dos vencedores, mas caso não, vou deixar o link aqui para vocês conferirem quem tiver interesse. Tô esquecendo de alguma coisa? Tudo bem que não tem exatamente a ver com esse assunto, né? Mas a Lady Gaga lançando o clipe de Abracadabra no meio da premiação foi outra coisa que marcou o domingo, né? E que single bom, né? Preparados, aliás, aí pro dia 3 de maio? Preparados pro Mayhem? Enfim, o que vocês acharam do Grammy 2025, dessa 67ª edição? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, por hoje é isso e vamos nessa.